aberta a 64ª sessão extraordinária. 64ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, que tem como pauta hoje o processo CSDP 210 de 2014, para a gente discutir a distribuição de cargos, desses 109 cargos da Defensoria Pública. Eu queria, inicialmente, nas comunicações da presidência, apenas fazer aqui um breve relato, na verdade um comunicado, já foi enviado um comunicado DPG para toda a carreira, mas só repisar aí o que ocorreu essa semana, que a gente teve a decisão liminar que tinha sido indeferida em primeira instância na Justiça Federal, a ação da OAB, pedindo a suspensão do ato da minha nomeação em razão de não inscrição na Ordem dos Advogados. A liminar foi indeferida, como colocado no comunicado, com todos aqueles fundamentos que lá foram apresentados, e em seguida teve um agravo de instrumento no TRF, e nessa semana, a gente, na terça-feira, saiu a decisão, então, concedendo a liminar. Então, conforme eu queria só falar um pouco dessa situação, né, que desde 2009, quando a gente teve a alteração da Lei 80 de 94, apesar de já ter as disposições na Constituição Federal que já permitiriam uma interpretação da não necessidade de vinculação dos defensores na Ordem dos Advogados, a partir de 2009, com a alteração da Lei 80 pela 132, a gente teve expressamente lá um dispositivo permitindo, autorizando a não vinculação do defensor público na Ordem dos Advogados, especialmente por conta do dispositivo que diz que a capacidade postulatória do defensor público depende do ato da nomeação e da posse e não de qualquer tipo de vinculação à Ordem dos Advogados. Então, desde aquele período, principalmente ali a partir de 2009, diversos defensores públicos, aí por volta, no início 87, né, com 80, 89, mas depois a gente teve aí mais de 110, 120, chegamos até quase 150 defensores que pediram a desvinculação. Em 2011, também tinha pedido minha desvinculação, desde então não estou vinculado na ordem, e alguns defensores públicos tiveram um procedimento administrativo instaurado internamente na OAB, que resultou num ato interno da OAB vinculando compulsoriamente um grupo de defensores. Eu e outros defensores acabamos não sendo relacionados nesse processo, o que fez com que nossa inscrição na ordem continuasse na verdade, como não inscrito, né? Então, a partir então, de agosto de 2011, eu não estou inscrito e fui surpreendido agora com esse ato, com essa postura da Ordem dos Advogados, de questionar a minha não vinculação exatamente nesse momento em que eu era nomeado como defensor público geral. Reforçando apenas tudo aquilo que foi colocado no comunicado, eu quero aqui dizer que considero a Ordem dos Advogados do Brasil uma instituição muito importante, que deve atuar em conjunto com a Defensoria Pública em diversas frentes, principalmente aí em todos os mecanismos de acesso à justiça. O que eu acho que questões como essa, como a questão da vinculação e outras questões que acabam sendo no dia a dia da Defensoria Pública OAB não podem atrapalhar esse trabalho conjunto para que a gente consiga avançar em diversas políticas públicas voltadas ao acesso à justiça. E de fato lamento essa postura, que acho que não é um entendimento geral da entidade, da Ordem dos Advogados, mas dos dirigentes que entenderam por bem adotar essa medida nesse momento, o que para mim acaba tentando interferir de um certo modo na autonomia da Defensoria Pública. Então, como já colocado anteriormente, todas as medidas aí serão adotadas em relação à nossa gestão aqui interna da Defensoria Pública. Tudo já está regularizado, não teria como deixar de cumprir essa ordem para que a gente não ficasse com um vácuo, nem com um dia ou 2 dias com essa suspensão, já que, na verdade, a ordem do TRF foi para que suspendesse o ato da minha nomeação até que fosse regularizada minha situação
perante OAB. Então, mesmo que a gente entrasse com algum tipo de recurso, a gente não poderia ficar com nenhum vácuo, nenhum dia, nem 2 dias aí com essa suspensão, para não prejudicar principalmente os atos de gestão em que eu tenho que assinar diariamente. Então, por conta disso, já foi cumprida, a minha situação já está regularizada perante a OAB para não prejudicar qualquer ato de gestão em funcionamento, o andamento diário aqui da máquina administrativa da Defensoria Pública. Independente disso, continuaremos atuando nesse processo com todas as medidas aí, cabíveis, e atuaremos principalmente agora em conjunto, em diálogo, em articulação, junto com o CONDEP, com a ANADEP, para que consigamos também avançar em Brasília tentando pautar a ADIM proposta pela própria OAB, o que reafirma que eles também entendem que que a Lei 132 está em vigência e o que vale é o dispositivo que permite a não vinculação do defensor público. Então, vamos aguardar apenas aí a publicação, a promulgação da PEC, recentemente aprovada aí no Congresso Nacional, para iniciarmos todas essas tratativas junto ao STF e tentar diretamente diálogo, audiência ao ministro Gilmar Mendes, para que a gente consiga pautar o quanto antes o julgamento dessa ação. Acho que o comunicado é isso que eu queria colocar, deixar para amanhã na sessão ordinária, mas até eu vou restringir a esse comunicado, que a gente abrir a palavra no momento aberto, a gente tem algumas pessoas inscritas, e depois a gente inicia o debate. Coordenadora da Regional de Piracicaba. Bom dia a todos, eu defensor-geral e demais conselheiros. Eu sou coordenadora da unidade de Piracicaba, né? E estou aqui em nome dos meus colegas, em virtude da alteração da proposta dos cargos. Segundo a nova proposta, Piracicaba contaria apenas com 2 cargos na área criminal, sendo que anteriormente havia sido previsto a criação de 3 cargos lá na nossa comarca. Para nós, eu como coordenadora, eu venho aqui em nome de todos, pleitear por esse cargo, né? Porque esse cargo que foi tirado seja devolvido para a gente, em virtude de diversas circunstâncias. Quando chegamos aqui, nós já distribuímos um memorial para todos, fizemos uma espécie de dossiê demonstrando a nossa situação aqui, tudo que a gente conseguiu colher para conseguir essa vaga a nosso favor. O número de nomeações na área criminal, na nossa unidade, é muito alto. O número de processos das varas criminais também é muito alto. Em Piracicaba, nós contamos com 3 varas criminais e, inclusive, já está se cogitando a criação da 4ª vara criminal na cidade. Como vocês podem ver nesse dossiê, existe um ofício, para confirmar essa informação, existe um ofício que todos os promotores de justiça da nossa cidade assinaram em conjunto, confirmando essa possibilidade da criação, tamanho número de processos na área criminal que nós temos. Além do volume de processos, que não tem como questionar, é muito alto, em Piracicaba nós contamos com o CDP, onde temos por volta de 1.700 presos, né? O CDP, inclusive, ele está interditado, está questionando a interdição dele, está em condições subhumanas lá. Mas o que nós temos existem todas essas pessoas precisando, aguardando, né, a atuação da defensoria. Isso é o que a gente busca, né? Piracicaba, se for ver a proporção entre quantidade de defensores e população, é uma das cidades que tem a pior proporção. Eu acredito que no interior seja a cidade que tem a maior proporção. Salvo engano, na região metropolitana a proporção é um pouquinho maior, mas no interior, propriamente dito, Piracicaba está em situação mais desfavorável se comparada com as outras cidades do interior. A
unidade, eu acho que muitos de vocês puderam verificar, tanto o defensor geral quanto os conselheiros que foram nos visitar, né, no período das vésperas das eleições. Nossa unidade está plenamente apta a receber esses cargos imediatamente. Inclusive nesse dossiê que vocês têm em mãos, nós tiramos fotos das salas, temos 3 salas individualizadas, mobiliadas, aptas a receber esses defensores imediatamente. Além disso, né, eu juntei aqui o ofício do juiz diretor do fórum, onde ele está colocando o fórum à nossa disposição. Inclusive, em uma conversa informal, ele já se colocou à disposição para que a gente consiga ir para uma sala um pouco maior, caso haja necessidade. Hoje, a sala que nós contamos no fórum, ela está apta a receber também esses defensores criminais. Então, todo esse material aqui, que eu peço para que seja juntado, né, nesse momento, a gente está trazendo para corroborar todos esses argumentos que eu estou trazendo, né? Hoje nós contamos em Piracicaba com apenas 6 defensores. A unidade foi criada em 2011 e desde então eu só recebi um cargo até então. Nós estamos numa situação complicada, todos os defensores estão muito atropelados, estamos com muito serviço, sobrecarregados, em períodos de férias, afastamentos, a situação piora. E a vinda desses 3 cargos iria ajudar demais no nosso dia a dia, sem contar que hoje eu conto com 2 defensores de Limeira que fazem a triagem em Piracicaba. Em curto espaço de tempo eu perco esses 2 defensores. E também o defensor que eu tenho que atua na área da infância, ele não faz a triagem. Então, a situação ficaria mais complicada ainda caso não viesse esses 3 cargos. Uma informação importante também, que eu acho que eu devo mencionar, é que nós já temos uma vaga, uma defensora com remoção de união de cônjuges deferida por esse conselho, e ela está prestes a entrar em licença maternidade. Então, caso eu não tenha essas 3 vagas, a situação vai ficar mais complicada ainda em períodos de acumulação. Eu venho aqui apenas para reforçar esse pleito nosso, pedir encarecidamente que a proposta anterior seja, pelo menos no que tange a Piracicaba, seja no sentido que venham os 3 cargos, porque isso vai melhorar muito o nosso dia a dia, vai proporcionar, vai fazer com que os defensores, eu posso garantir que os defensores que vão começar na cidade vão começar a trabalhar em condições dignas. Eu acho que é isso. No momento é só apenas reforçar que esses 3 cargos venham para Piracicaba. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Mariana. Vou chamar Marceli Penedo Delgado, coordenadora da Regional de Limeira. Bom dia, excelentíssimos senhores conselheiros, DG, diretoria, muito obrigada pela atenção já dispensada. Eu venho hoje solicitar uma atenção especial para a unidade de Limeira, que teve uma alteração na proposta de distribuição de cargos, e nessa nova proposta nós perdemos um cargo que seria um dos cargos cível fazenda. Eu venho então, em nome da unidade, solicitar que seja revista a proposta para que esse cargo cível fazenda retorne, a fim de que sejam criados 6 novos cargos na unidade de Limeira. É importante consignar que em Limeira já temos um imóvel alugado com mais de 700 metros quadrados, um imóvel que está plenamente apto a receber e a acolher 8 defensores públicos e toda a equipe necessária para o exercício das atribuições, o exercício das nossas atribuições na Defensoria Pública. Esse imóvel já está alocado, já está em poder da Defensoria Pública e a CGA já está providenciando toda a estruturação. Temos também a nossa dupla de CAM, que já está em exercício, eles estão em exercício provisoriamente na unidade de Piracicaba, porque ainda não temos como acolhê-los em Limeira, mas eles já estão em exercício. Temos um oficial de defensoria já atuando e mais 2 cargos já aprovados, só aguardando a mudança para a nova sede. Já contamos com vigilância e limpeza, com viatura, estagiários de administração e temos mais de 30 candidatos estagiários de direito aprovados, apenas aguardando a nomeação.
O que é importante consignar é que Limeira é uma cidade com altíssimo número de nomeações na área civil. Daí porque a necessidade da criação de mais um cargo na área civil fazenda. Por exemplo, considerando as nomeações em 2013, passamos de 100 nomeações por mês na área civil fazenda. Em contrapartida, por exemplo, em Jacareí e em Mauá, seria algo em torno de 30. E também está sendo criado um único cargo civil fazenda em Mauá e em Jacareí. Em Limeira também um, sendo que a nossa proporção é de 110 mensais. Fazendo uma conta simples da média das nomeações, Limeira estaria aí com 110,33 mensais, Barretos com 94, Franco da Rocha 43, Guarujá 62, Itapetininga 66, Jacareí 33, Mauá 33, Praia Grande 75. Se observa, portanto, que Limeira tem uma proporção muito maior de nomeações nessa área do que essas outras unidades, a demonstrar que estamos numa condição desigual e, portanto, de fato, precisamos de 2 cargos na área civil fazenda. A unidade de Limeira representa uma comarca com mais de 300 mil habitantes. E fomos a única unidade, dentre aquelas que perderam cargo com a nova proposta, a única é Limeira, que conta com mais de 300 mil habitantes. Uma comarca que tem uma litigiosidade bem alta, como demonstrado. Com relação ainda à estrutura, não nos importamos, já manifestamos isso por escrito, de já mudar para a nova sede, mesmo que nem tudo esteja terminado, todas as obras de estrutura, mas de qualquer forma, desde já deixo consignado, que na nossa sala do fórum temos 7 estações de trabalho e na sala do fórum de Americana, que também pertence a Limeira, temos mais 4. Portanto, temos 11 estações de trabalho plenamente aptas em funcionamento para receber esses colegas de forma provisória, enquanto a nova unidade não é, de fato, inaugurada. Então, mesmo que esses novos cargos venham antes da inauguração da nova sede, temos plenamente condições absolutamente plenas e dignas de receber os novos colegas. Importante consignar também que na proposta constou que Limeira possui 8 varas, quando na verdade a realidade são 9 varas. Teve aí uma omissão. Ficou omitido também que Limeira possui 2 unidades de internação da Fundação Casa, cada uma com capacidade de acolher 56 adolescentes. E está prestes a ser construído um grande centro de detenção provisória na cidade, o que demonstra que esses dados talvez não tenham tanta ligação com a questão do cargo civil fazenda, mas demonstra a complexidade da comarca e a necessidade mesmo de aparelhar essa unidade nesse momento em que há estrutura para tanto e a vaga civil fazenda é uma das que mais demanda os processos sensíveis, as demandas sensíveis de medicamentos e tantas outras que a população está esperando. O que sentimos nesse 1 ano de atuação com apenas 2 defensores, infelizmente, é um pouco da frustração da população, porque em 2 defensores nós não temos condições de atuar minimamente nas principais demandas. Então, acreditamos que esse é o momento que o Conselho tem de capacitar a Defensoria Pública de Limeira a estar plenamente aparelhada para fazer praticamente todas as demandas, de forma a não frustrar novamente a população que já está à espera da Defensoria há tanto tempo. Ademais, é importante consignar que a Defensoria Pública de Limeira abarca não só a cidade de Limeira, mas também a cidade de Iracemápolis, que também fazendo um conglomerado de muito mais de 300 mil habitantes. Em comparação com outras unidades que temos no estado, por exemplo, São Carlos é uma cidade com 220 mil habitantes. Lá nós temos 5 defensores atuando na grande área civil. Também aqui eu trouxe um outro dado, por exemplo, Araçatuba, temos 4 defensores na área civil família e a comarca possui 180 mil habitantes. Então, de fato, eu venho, em nome da unidade de Limeira, pedir uma atenção especial para essa unidade, porque entendemos que a proposta mais adequada seria aquela anteriormente fixada, a fim de que sejam encaminhados para Limeira 6 novos cargos, retornando para essa unidade o cargo civil fazenda, que foi retirado na nova proposta.
Me coloco à disposição para eventuais perguntas do Conselho, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Marceline. Chamo a próxima, a doutora Débora Pesudo, da unidade de Itaquera. Sou defensora coordenadora auxiliar lá da unidade de Itaquera. Houve uma alteração do projeto inicial para o projeto proposto pela nova administração, contemplando a unidade de Itaquera com mais 2 cargos. No projeto anterior foram atribuídos 2 cargos para Itaquera, no projeto atual 4 cargos para Itaquera. Eu acho que é importante ter uma manifestação aqui pública de alguém da unidade para se manifestar favorável e agradecer essa atenção dispensada e verificar que foi realmente um respeito da administração por um trabalho conduzido por todos os defensores da unidade de Itaquera e pela Regional Leste durante um ano de segundo atendimento, de assunção de novas demandas, talvez de uma forma que não tenha sido muito bem planejada e gerou um aumento de demanda considerável na unidade, que foi constatado por meio de dados colhidos na unidade, dados auditáveis, e que com a publicação da lista de produtividade, verificou-se uma discrepância enorme entre a demanda de Itaquera e as demais demandas das outras unidades civis da capital. Então, falando em atividade civil nas unidades da capital, é evidente a discrepância da demanda entre Itaquera e as demais unidades. A nossa manifestação, então, foi no sentido de criar mais, pelo menos 4 cargos na unidade, não para resolver o problema, mas para minimizá-lo, possibilitando que os defensores que lá estão continuem exercitando esse trabalho de reconstrução de uma unidade que sempre foi relegada na capital do estado. Então, eu acredito que mais do que um voto de confiança, ou mais do que um agradecimento, trata-se de uma situação de respeito que talvez nunca foi vista nessa defensoria pública. Então, eu acho que, mais do que também agradecer, eu venho manifestar o respeito à nova administração por ter considerado essa situação dentro da unidade e constatado que a gente pode, sim, fazer uma unidade de referência, fazer uma unidade melhor dentro da capital, verificando que se trata de uma unidade numa área periférica, que atua em bairros extremamente pobres, que sempre teve uma deficiência estrutural e pessoal considerável. Então, dessa forma, eu venho me manifestar aqui, agradecendo e ressaltando que não se trata de resolver o problema de Itaquera, mas minimizá-lo para que a gente possa continuar trabalhando de uma forma séria, competente e firme, como a gente vem fazendo nos últimos anos, com o respaldo da regional e agora acreditamos com o respaldo da administração e também do conselho. Então, gostaria muito de, além de agradecer, falar para os conselheiros que, caso a proposta seja acolhida dessa forma, vai possibilitar uma melhora na qualidade do trabalho realizado na unidade, que infelizmente a gente verifica situações de deficiência, não pela falta de qualificação, porque todos nós somos qualificados, passamos no concurso público, mas infelizmente a falta de estrutura e o excesso de demanda gera um trabalho que não é satisfatório em algumas situações. Então, eu acredito que isso possa ser minimizado e isso possa favorecer e possibilitar
uma melhor estrutura da unidade, melhor qualidade de trabalho, que se vai reverter na população e na periferia como uma forma de enfim, distribuir melhor o acesso à justiça às pessoas. Não é justo que as pessoas das áreas mais pobres tenham defensores que não querem ficar lá, defensores sobrecarregados. Acredito que foi um passo muito importante e eu venho ressaltar que o caso aprovado vai ser realmente algo de impacto na Defensoria Pública. Obrigada. Obrigado, Débora. Vou chamar o próximo inscrito, Dr. Mário Henrique Tício, da Unidade de Júri. Bom dia a todos. Eu sinto que eu quase tenho que pedir desculpa por estar aqui de novo, né? Ninguém deve aguentar mais me ver. Vocês podem ter certeza que eu também gostaria mais de estar em casa. Isso é. De qualquer forma, gente, antes eu quero agradecer a atenção do Luiz, do Rafael e do Bruno. A gente está, para ser mais sincero possível, enchendo muito o saco de vocês. Prometo que eu vou falar 5 minutos citando. Só quero ponderar 2 coisas. 3, talvez. A unidade de júri é a única unidade da capital em todas as áreas do direito que atua em menos da metade das varas existentes. Atuamos em 2 e a 5. A proposta inicial, a gente precisa então, para completar a atuação do júri na capital, atuar em 3. A proposta inicial era atuar em 2,5. A proposta atual de 2 é atuar em meia. A gente precisa pelo menos atuar em uma, e essa uma tem que ser Santo Amaro por conta da quantidade de gente necessitada de assistência jurídica. São 40 plenários por mês que eles fazem lá. 70% são plenários de assistência gratuita, ou seja, 30 plenários por mês. Com possível atuação da Defensoria, a gente consegue quase fechar isso com 4 defensores, mais a atuação do IDDD. A gente conseguiria fazer isso e não nomear mais para plenário em Santo Amaro. São 3.500 processos em andamento, mais processos do que na 4ª vara do júri, que conta com 4 defensores públicos. O ideal, portanto, seria abrir Santo Amaro com 4 defensores. A proposta de 2 é inviável e não se justifica a atuação no 5º Tribunal do Júri de Pinheiros, porque Pinheiros é uma região mais rica do que Santo Amaro, a quantidade de processos em que precisa de nomeação é menor. Só isso que eu queria ponderar. A gente agradeço sinceramente a atenção de vocês, o esforço de vocês pela carreira, porque resolver isso, equacionar todas as necessidades, todos os problemas não é fácil. Muito obrigado, desculpa de novo por tanta encheção de saco. Prometo que amanhã eu volto aqui, mas espero que não vou falar também. Tá bom, gente? Muito obrigado e obrigado aos conselheiros também. Bom dia para vocês. Não tendo mais nenhum inscrito no momento aberto, eu vou abrir a palavra, manifestações dos conselheiros, caso queiram inicialmente se manifestar sobre qualquer assunto e em seguida a gente entra na ordem do dia para os debates. A palavra do Dr. Pedro. É apenas direito de idade, né? Desculpa que eu ouvi o tio. Não, estou dizendo direito de idade. Direito de idade, mas eu posso ceder a vez, pelo amor de Deus. Está funcionando? Está funcionando? É porque na verdade eu vim de júri, né? E o Raimundo Pascoal Barbosa dizia, né? Quem faz júri não precisa de microfone, né? Bom, é um momento de manifestação geral, mas em meio minuto dizer que é a primeira sessão aqui de retorno ao conselho e cito como se fosse a primeira da primeira, né? Não sei nem sentar direito ainda, vamos reaprender isso, mas agradeço a quem confiou, né? Apesar de eu ter concorrido com um certo branco, foi muito votado também, mas enfim. E também me solidarizo com o nosso defensor-geral para o que der e vier nesse momento que estamos passando. E um colega até me dizia
que, conquanto uma situação complicada, veio em bom momento, porque é uma oportunidade de uma vez por todas a gente solidificar essa nossa postura, essa instituição. Bem, afora isso, queria rapidamente fazer alguns comentários aqui do tema que já nos envolve aqui no dia de hoje. E a primeira observação que eu queria fazer é até baseado numa experiência muito antiga, porque eu já passei por toda quanto é área antes de ser defensoria, como defensor em várias delas também, é que todo mundo que aqui se manifestou e quem também o fez pela videoconferência tem razão. Não tem ninguém aqui que esteja errado. Todo mundo pede o que tem que pedir e está certo em pedir. Mas não tem para todo mundo, evidentemente. Algumas premissas que se colocam, aliás, a maior parte delas, eu até ouso dizer que elas se assemelham a qualquer unidade. Então, argumentar-se do número da população, ou, não sei, ou argumentar-se do número de defensores, ou da exclusão social, de uma forma geral, os argumentos valem para todos. Mas algumas questões eu queria pontuar, porque, por exemplo, eu comecei citando questão de população. Uma colega fez uma citação de população aqui. Se fôssemos levar em consideração apenas esse critério, ou esse critério como muito importante, registro não teria ninguém. E há alguém aqui que diga, que sustente que em registro não deve haver defensor público? Acredito que não. E temos que lembrar também que num contexto histórico e necessário, a Defensoria teve origem em uma divisão administrativa já pré-existente, que é da PGE. Na época, se não me engano, eram 11 regionais, é isso? 11, né? E ela tinha que começar de algum jeito. Para começar de algum jeito, optou-se por começar onde já existia esse trabalho de assistência judiciária sendo efetivado. Então, se fosse por isso, nós não teríamos Jaú, por exemplo, né? Um mero exemplo que me ocorreu, Araçatuba, sei lá eu, né? Enfim, e também porque ela tinha que, de um jeito ou do outro, estar presente em todo o Estado. Então, agora, dentro desse contexto que quero falar, se pegarmos os 109 cargos, se pegarmos 109 defensores, e se houver espaço para tanto, e quisermos alocar os 109 dentro do prédio da Barra Funda, eu garanto que eu trabalhei lá, tem trabalho para todos eles. Não vão ficar lá ociosos, não. E nós vamos fazer isso? Não, não dá. Se formos considerar que a infância e juventude é prioridade absoluta, não é? Para todos os efeitos, inclusive também normativo, uma deliberação nossa, a gente colocaria hoje lá uns 30, 40, 50. Dá para fazer? Não dá. Então, apesar dos pesares, dos argumentos válidos, das premissas corretas, não dá para atender. Então, eu acredito que algumas dessas premissas vão ser contempladas, outras. Então, por exemplo, a colega fez uma referência também a perder cargo. E eu fui verificar, ela não é que está perdendo o cargo, está numa nova proposta, embora a gente vai discutir ainda essa questão, né? Mas uma nova proposta, deixando de ter um cargo que alguém sugeriu a mais. Não é que está perdendo, ela está sendo ampliada nessa proposta, de uma forma um pouco menor do que aquela antes imaginada. Enfim, a desigualdade, eu acho que ela é natural. Uma cidade pode ter 100 mil habitantes, ou 50 mil, não sei nem quanto tem registro, mas é menos de 100 mil, né? E ter necessidade de defensor público. E outras com 600 mil, com Guarulhos 1 milhão. Se formos pegar Guarulhos, então, só Guarulhos, podemos colocar uns 50, tem trabalho para 50. Enfim, faz parte até, aí então a expansão ela também tem que ser feita, independentemente da cidade, ser mais confortável, menos confortável, mais populosa ou não. O governo cria cargos, mas ele próprio já colocou esses cargos que tem que ter provimento parcial, não é? De pouco em pouco. Então não tem jeito, velho. Claro que seria ideal, mas isso não, acho que não foi possível ter sido feito, né? Que já de início houvesse um estudo para os 400 cargos que foram criados, né? Para todos os cargos que foram criados. Então, infelizmente, está sendo feito por etapas. Outra coisinha aqui, no caso da colega de Itaquera, ela fez uma citação aqui, ela sustentou
aqui as questões que já foram aqui ventiladas várias vezes, em tudo que ela disse no mérito do razão, em tudo, inclusive de minha parte até provendo esse pedido, tal qual ele está. Eu só peço vênia para fazer um pequeno reparo, que acho até que é válido ela ter dito isso, até nessa emoção de discorrer sobre o tema, né? Mas ela referiu-se aqui até hoje nunca, né, os que sucederam nessa administração não tiveram respeito para com Itaquera. Eu discordo. E se tem alguém que criticou a anterior administração, fui eu. Poucas vezes estive de acordo. Quem me conhece sabe disso. Mas não acho que é correto. Até porque essa proposta nem veio daqui, né? Já veio pronta de lá, salvo engano, né? Mas de qualquer forma, no mérito, que é o que importa, ela tem total razão. E de minha parte, eu vou até já antecipar que vou acompanhar. E a finalização, que devia ser a primeira parte, na verdade, é dizer que eu sustentava lá anos atrás, mas, enfim, chegamos nisso e vamos tocar o barco, né? Eu sustentava que eu não deveria estar apreciando essa questão. Eu entendia que era questão, na época, defensora pública geral, e hoje eu entendo que é matéria do DPG. O plano de atuação e a criação de unidades, ótima, com um conselho, até baseado no plano de atuação. É a matéria de iniciativa, não é, legal do DPG. Mas, por qualquer razão, se entendeu que era melhor compartilhar com o conselho, e, enfim, chegamos nisso e vamos adiante. Mas, de minha parte, e é até por isso que, às vezes, eu podia ter uma opinião particular de provimento de cargos bem distinta da proposta que vem. Mas, quando se votar isso, e claro, eu vou ouvir as discussões todas, já li todo o material que veio, em regra geral, eu tendo a acompanhar, porque é a proposta que vem de quem, na verdade, podia fazer sozinho isso. Agradeço. Obrigado, Pedro. Eu vou, sem prejuízo da fala do Pedro, vou pedir apenas para os próximos conselheiros que a gente falar sobre os primeiros assuntos diversos, e aí depois a gente inicia o debate para não misturar aí as falas. A Márcia, o próximo escritor, a Márcia. Bom dia a todos. Eu não estive aqui na primeira sessão presidida por Vossa Excelência, então quero aproveitar este momento para parabenizá-lo pela assunção dessa tarefa tão difícil, como a equipe já pôde perceber, né, essa semana, mas tenho certeza que os senhores saberão contornar as dificuldades que naturalmente surgirão. Já encaminhei até um e-mail para os conselheiros, dizendo que com certeza haverá muitas comemorações nesses 2 anos, mas também haverá muitos momentos de tensão, de escolhas muito difíceis. E desejo a Vossa Excelência e sua equipe muito sucesso nesses 2 anos que se seguem. E a todos os conselheiros também. Estendo aqui minhas congratulações. Bem, inicialmente não vamos conversar sobre a distribuição de cargos. Né? Depois a gente entra no expediente. Bem, então, a respeito até dessa notícia que tivemos já de sopetão, eu ressalto até que a Corregedoria Geral teve conhecimento extraoficialmente disso tudo. Não me foi participado do que estava acontecendo. Fui até para casa bem preocupada por conta dos desdobramentos. Pude imaginar que nesse dia o defensor público geral, tampouco o primeiro subdefensor público, pôde dar encaminhamento aos atos de gestão, assinar, enfim, qualquer documento ou contrato, enfim. Já estava eu tentando imaginar uma solução para essa questão, mas que li ontem à noite a mensagem de Vossa Excelência e concluo que as coisas já estão, o problema já está momentaneamente superado. Né?
gostaria de sugerir que a carreira tenha acesso ao trabalho que está sendo elaborado, porque eu fiquei aqui até me perguntando o que foi alegado nessa manifestação, se a Procuradoria-Geral está auxiliando nesse trabalho, ou quem está à frente disso. É um assunto que toca diretamente a cada um de nós. Vejo que a OAB insiste em ajuizar as ações perante a Justiça Federal, e ouvi de Vossa Excelência agora que o ato impugnado é a nomeação, então é um ato de governador de estado que tem foro privilegiado. Então, eu tenho essas, acho que como todos os conselheiros, todos os colegas, têm essa necessidade de saber o que está acontecendo. Não queremos nos intrometer no trabalho da equipe, da assessoria jurídica, enfim, mas também não vejo por que a carreira não receber esse tipo de informação, né? Eu já fui da assessoria jurídica também por muito bom tempo, conheço um pouco dos caminhos, né, que nós percorremos aí quando temos essas notícias, a exemplo, lá em 2008, 2009, não me lembro mais, 2010, quando a OAB impugnou o edital feito pela então gestão, né, da Cristina Guelph, e nós tivemos que fazer a defesa dessas impugnações que se deram na Justiça Federal, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Justiça do Estado. E sei que é uma situação que nos deixa muito tensos e ansiosos. Talvez por isso que eu justifico essa minha ansiedade, essa minha necessidade de ter notícias sobre, assim, mais detalhadas sobre como isso tudo está sendo conduzido. E até pela importância do momento, sem entrar no mérito da decisão de Vossa Excelência, que diante dessa situação de momento, creio que era mesmo a mais adequada, para, já entrando no mérito, para assegurar a segurança, não é, dos atos de gestão, de responsabilidade do defensor público geral, inclusive objeto de análise de legalidade pelo Tribunal de Contas e pelo Judiciário. Enfim, gostaria de registrar isso e sugerir que sejam passadas, na medida do possível, informações mais atualizadas da carreira e a Corregedoria Geral. Obrigada. Vou passar a palavra para o próximo inscrito e depois ao final eu respondo as indagações. Próximo inscrito, Dr. Alexandre Alves. Bom dia a todos. Senhor Presidente, eu gostaria de me solidarizar à situação que ocorreu essa semana, que envolveu a sua nomeação, e na toada que a doutora Márcia colocou aqui. Eu acho que as primeiras semanas de gestão de Vossa Excelência e de sua equipe, mas eu entendo necessária a democratização das informações da carreira. Eu senti a carreira muito nervosa, muito preocupada com o que aconteceu, e acho que demorou um tanto
um pouquinho para que fosse disponibilizadas essas informações de quais as medidas que a administração superior iria tomar. Entendo, com todo respeito também desse início, mas entendo gravíssimo a não informação, a não disponibilização dessas informações à nossa Corregedoria Geral. Solicito que, enfim, no andar do processo e de tudo isso que envolve a carreira como um todo, essas comunicações sejam feitas mais atualizadas conforme a doutora Márcia solicitou. Gostaria de agradecer os votos, a primeira sessão minha, gostaria de agradecer os votos e a confiança que a carreira depositou na eleição ao Conselho. Logo depois das eleições, eu saí em férias, muitas pessoas mandaram e-mails e eu, infelizmente, não tive condições de responder. Agradecer as solicitações, mas faço agora. E, por fim, para ser bem sucinto, com relação ao processo que envolve a nossa sessão extraordinária de hoje, rogo que tenhamos sabedoria para que sejamos justos nas distribuições dos cargos. Infelizmente, temos um tempo muito curto para discussão desses cargos. Sabemos que os cargos são poucos para muitos anseios e rogo para que tenhamos sabedoria para que se tenha justiça na distribuição desses cargos. Obrigado. Suscrito, doutor Horácio. Bom dia a todos. Senhor presidente, queria aqui iniciar minha fala saudando aqui os conselheiros eleitos, conselheiros da nova administração, corregedoria, os colegas que estão presentes aqui na sessão, que se manifestaram no momento aberto. Já vou, em atendimento ao solicitado pelo defensor-geral, deixar para me manifestar sobre o mérito do momento das discussões, mas, inicialmente, acho que eu queria dizer que já na minha primeira sessão, queria demonstrar o meu entusiasmo em participar dessa composição do Conselho e, notadamente, de poder participar dessa sessão, desse grupo, com a presença do nosso querido Pedro Avelar. Acredito que eu tenho muito que aprender nessa Defensoria Pública com todos vocês e aprender com o mestre Pedro, que às vezes num cafezinho consegue nos ensinar as mais importantes lições da vida. Acho que nesse conselho vai ser muito profícuo para a nossa construção de uma carreira que é aquela que a gente deseja para todos nós, que seja uma carreira que realmente represente uma modificação do sentimento de serviço público, que nós sejamos um serviço público de referência naquilo que nós fazemos. E nessa linha, eu acredito que esse embate da Ordem dos Advogados do Brasil realmente vem num momento interessante e na verdade, o que eu gostaria de solicitar e demonstrar ao Defensor Público Geral é que a carreira toda apoia o Defensor Público Geral nessa situação, porque na verdade não é algo pessoal, é algo que o órgão classista ataca a instituição. Então, a partir desse momento, é importante que não existam bandeiras de órgãos, de determinadas posições políticas institucionais, que na verdade a política institucional é uma, é a defesa da instituição. E essa defesa da instituição, ela na verdade repercute muito nessa ansiedade que o Alexandre colocou da carreira, mas uma ansiedade e uma preocupação com o que aconteceu no passado. Muitas das pessoas que estão na carreira não se desvincularam da Ordem dos Advogados do Brasil por medo de uma falta de posição que a administração anterior tinha com relação à temática. Ninguém tinha segurança suficiente para tomar uma decisão, porque não via uma manifestação, seja da associação até um pouco mais tímida, mas havia, mas da própria administração sobre a questão da desvinculação ou não. E agora, com esse embate vindo à tona, é importante que o ato de reinscrição do Defensor-Geral não seja visto como um ato que deixa órfão os outros desvinculados, mas sim realmente, como o nosso Defensor-Geral colocou, que seja realmente um ato administrativo de cumprimento das determinações e das burocracias administrativas que a instituição tem que seguir. Mas é importante, se temos que defender algo, façamos agora e façamos bem feito, porque eu acredito que ninguém aqui é ingênuo e saiba
que essa decisão é totalmente antijurídica. Não adianta a gente discutir juridicidade aqui. Essa decisão é uma decisão política. E no campo político a gente tem que se precaver. Então, se temos que tomar alguma medida do ponto de vista jurídico, vamos igualar as forças da questão política. Que aí sim a gente vai conseguir sobressair essa questão jurídica. E vamos finalizar aqui, finaliza a minha fala, pedindo para que a administração realmente não incida nos erros que a administração atual incorreu. A administração anterior incorreu, que era, na verdade, às vezes, o fechamento das discussões num grupo que muitas vezes não levava essas discussões para a carreira. Eu acredito que não é esse o perfil do Rafael, conheço de longa data, desde que entramos na Defensoria Pública, em andares diferentes ali no prédio do 32. Eu acredito que essa não vai ser a premissa dessa administração, mas que é importante realmente que a gente abra o diálogo, né? E abrir o diálogo entre os órgãos mesmo. Então, ter essa comunicação um pouco mais transparente. Eu sei que às vezes na dificuldade a gente se assusta e às vezes no primeiro embate a gente fica um pouco perdido de como proceder, mas ouvindo a gente consegue muitas vezes tomar as melhores decisões. Coloquei para o Rafael, antes um pouco da reunião, algumas sugestões jurídicas do que a gente poderia inovar, de repente levar à construção. Acho que todos somos muito preparados para esse embate, mas volto a dizer, a questão é política, e no campo político que a gente tem que trabalhar. Obrigado, presidente. Mais algum inscrito? Só respondendo às indagações, colocar. Só que no primeiro momento, a gente só para fazer um pouco desse histórico, além do que já foi colocado no comunicado. No dia 26, segunda-feira, né? No dia 26, na segunda-feira, a gente teve a notícia pelo próprio site da Justiça Federal de que teria havido uma decisão. Isso já por volta de 8 horas da noite, a gente também não teve o acesso a essa decisão. No dia 27, na terça-feira, tivemos acesso, na verdade, o coordenador da assistência jurídica, da assessoria jurídica, foi até a Justiça Federal e teve conhecimento dessa decisão. Foi a primeira vez que a gente teve um contato com a decisão. Ninguém tinha sido intimado, a gente não se deu por intimado também naquilo, e por isso a gente não poderia nem disponibilizar a carreira, algo de que a gente nem tinha sido intimado. A gente viu ali naquele momento no balcão, e no próprio dia 27, a gente soltou um comunicado para a carreira, contando o que já tinha ocorrido até então, isso no dia 27, na terça-feira. No dia 28, eu já adotei as medidas para fazer minha vinculação no OAB, já que a medida era suspender o ato de nomeação até a minha inscrição. Eu fiz a minha inscrição antes de ser intimado oficialmente, na quarta-feira. E aí eu fui intimado no final do dia, e a ordem, na verdade, já tinha sido cumprida e já peticionamos, informando, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, que eu já estava vinculado. Portanto, com a minha intimação no dia 28, no dia 29, que é hoje, né? No dia 29, que é hoje, quer dizer, já a decisão passaria a fazer efeito a partir de hoje, e a decisão já está cumprida. Ou seja, não tivemos nenhum dia de vácuo. Todos os dias o defensor-geral pôde assinar todos os atos de gestão, e não houve aí nenhum problema, nenhuma consequência para a gestão. Não houve nenhuma suspensão sequer de 1 minuto em que eu não pudesse atuar. Então, isso para explicar. Confesso que, apesar da repercussão, não fiquei assustado nem perdido na questão. Ouvi muito, isso foi muito discutido com todos aqui. Muitas pessoas ligaram, se solidarizando, mandando informações. A gente trocou informações com diversas outras pessoas. Isso também tudo no calor dos acontecimentos. Não teve nenhuma sessão do Conselho Superior em que eu pudesse aqui dividir esse diálogo. Alguns conselheiros ligaram, a gente trocou ideias para tomar algumas medidas nesse momento.
E esclarecer de que até agora a gente já discutiu algumas coisas na assessoria jurídica, mas toda a estratégia ela não está toda inteiramente definida. A gente quer discutir, vamos discutir isso aqui, quero discutir isso com o conselho, mas ao mesmo tempo colocar para a gente também ter cautela, porque estratégia para discutir abertamente numa sessão do conselho, ela está sendo assistida online e a OAB está assistindo também essa sessão.